Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os irmãos podem tomar seus assentos. Quero ministrar uma palavra para o seu coração. Em seguida estaremos participando da ceia do Senhor. Nós identificamos aqui neste versículo, primeiro, que Jesus é manso e é humilde. Identificamos em segundo lugar que Ele quer que nós sejamos mansos e humildes, porque Ele diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, Ele é e quer que nós aprendamos dEle, ou seja, que nós também sejamos humildes, sejamos mansos. O cristão leva esse nome por causa de Cristo, né? Cristão quer dizer pequenos cristos, não no sentido de que nós somos algum tipo de semideuses, mas porque nos parecemos com Ele, né? Desde do livro de Atos, a igreja do Senhor, aqueles que compõem a igreja do Senhor, começaram a ser chamados de cristãos. Alguém se lembra em que lugar os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez? Alguém disse? Antioquia? Quantos concordam que é Antioquia? Diga amém. Quantos discordam? Diga eu discordo. Quantos estão aprendendo agora que foi em Antioquia? Diga graças a Deus. Ah, tá, que susto, irmão, pelo amor de Deus. Fiquei preocupado agora. Parabéns. Irmãos, desde aquela época, os crentes são chamados de cristãos porque se parecem com Cristo. Quando você encontra um crente manso, você está vendo Jesus. Quando você encontra um crente humilde, você está vendo Jesus. Aprendeu com ele. Agora, ser manso e humilde não é uma coisa que nos acompanha desde o nascimento, porque Jesus diz que é para aprender, né? Então a gente tem que aprender a ser humilde, é porque a gente não nasce sabendo. Se é para aprender a ser manso, é porque a gente não nasce sabendo. Todo nenenzinho, quando fica com fome, é nervoso, irmão. Grita. Mas quando cresce, aprende. O que é ser manso? Tem que aprender. Nós não nascemos sabendo. Mas é para isso que a gente está na igreja. A gente está aprendendo, tá? E eu não estou me colocando aqui como exemplo, não. Exemplo é Jesus. Eu estou aprendendo também. Eu só estou convidando os irmãos para a gente ir juntos, né? Vamos juntos aprender. Vamos aprender a ser o quê? Humilde, manso. Essa é a mensagem de hoje. Mensagem de ceia. Você foi lá no culto, qual foi a mensagem? É para ser manso. É para ser humilde. Hoje em dia a gente não ouve muito mais esse tipo de mensagem, mas eu não prego as mensagens do tipo de hoje em dia, eu prego a mensagem que Jesus ensinou. Jesus ensinou isso. O que a gente tem que aprender? Ele ensinou foi isso. Aprender o quê? A ser manso e a ser humilde, né? O que é ser manso e ser humilde? Bom, para a gente saber o que é, primeiro vamos falar o que não é ser manso e humilde, porque às vezes pode ser que alguém confunda e busque mansidão e humildade da forma errada, né? Ser manso e humilde não é ser omisso, por exemplo, porque Jesus era manso, era humilde, mas quando ele tinha que exercer autoridade, ele não usava de autoridade. Então ele não era omisso, ele não era conivente com o pecado. Não, deixa o povo fazer assim mesmo porque eu sou manso. Não, Jesus corrigia, com mansidão, mas corrigia.
com mansidão, pastor, e aquele chicote? Aquele, como é que chama? Azorrague? É isso mesmo? Bom, se não for, depois os irmãos corrijam lá, mas acho que é. Azorrague. É o nome do chicote. Fica mais fácil. Se os irmãos depois procurarem ver lá no texto, aquele texto, né, que Jesus chegou e tinha cambistas no templo, ele expulsou as pessoas do templo. Mas, às vezes o pregador vê que ele fez um chicote, irmão, aumenta tanto. Pregador que não vai para a escola dominical, pregador que quer microfone, mas não vem para o culto de ensino, não faz tarde. Não, ele lê o versículo e sai pregando. Jesus fez o chicote e os irmãos não sabem, teve fratura exposta, mandou 3 para UTI. Não, irmão, Jesus bateu em ninguém, não. Mostra que Jesus, não, é porque tinha animais. Os irmãos vão ver lá, que nesse versículo tinha animais. Jesus colocou para fora do templo, porque estava sendo feito coisas no templo que não deveria. Jesus expulsou porque ele tinha autoridade para isso. Ele era rabino, é o rabi da Galileia. Ele era mestre, ele podia, ele tinha autoridade. Aliás, ele podia não, ele deveria, era dever, era a autoridade dele, né? Assim, também, se algum adolescente está me ouvindo, né? A hora que o papai em casa for corrigir, papai, pastor pregou da mansidão, o senhor vai brigar comigo? Vou. Mas não é brigar para bater, machucar, né? Tem gente que pensa que a correção da Bíblia é espancar o filho. Não é não, irmão. Tem gente que pensa que a varinha da correção é para deixar hematoma, para alejar o filho. Não é não, irmão. É para corrigir, né? É para usar de autoridade. Eu, inclusive, quando ia corrigir meus filhos, eu não corrigia na hora que o sangue estava fervendo. Pastor, e o seu sangue ferve? Ferve, mas é porque eu não deixo os irmãos ver. Eu só mostro depois que eu coloquei o sangue na geladeira. Irmão, nós somos tudo farinha do mesmo saco, irmão. Nós somos tudo igual. É que a gente vai aprendendo estratégias com Jesus. Para quê? Domínio próprio, autocontrole, não é? Para agir com mansidão, agir com temperança. Então o que eu fazia? Eu esperava. Por quê? Porque se o pai vai bater na criança na hora da raiva, vai machucar, não é? E não é o objetivo. Então aqui a gente já vai estabelecendo o que é o que não é, não é? É para corrigir, é para usar de autoridade. Não é para deixar o menino montar na sua carcunda, porque eu sou humilde, porque eu sou manso. Não, irmão. A autoridade deve ser exercida, mas com mansidão. Isso é possível? Vamos aprender com Jesus, né? Ser manso não é aceitar abusos. Eu sou tão humilde que o inimigo faz o que quer comigo, os outros montam em cima de mim, me faz de marionete. Não é isso mansidão, né? Tem um Salmo 18, verso 25, diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, então você age com cada pessoa de acordo com a necessidade. Agora, indomável não é quebrar um pedaço de madeira na cabeça dele. Ser indomável quer dizer não ser dominado, que não se domina. Porque nessa tentativa de você ser manso, tem gente que vai confundir as coisas. Vai dizer, olha, ele é crente, ele é manso,
Então, vamos passar a perna nele. Aí você não deixa passar a perna. Você vai agir de formas legais, tudo dentro da lei, para ninguém passar para trás. Por quê? Com o perverso te mostrarás indomável. Ou seja, você pode exercer sim uma reação a algum mal que está sendo feito, mas sem precisar necessariamente pedir o famoso 5 minutinhos. Pastor, eu pedi 5 minutos para Jesus. Falei, Jesus, olha para o outro lado, porque o que eu vou fazer agora o Senhor não vai gostar. E se Jesus volta naqueles 5 minutinhos que o irmão pegou para descascar o cacetete em cima do outro? Aí Jesus volta e fala, Senhor, e agora? Agora o arrebatamento aconteceu, nesses 5 minutinhos. Então, a verdade é que não existe 5 minutinhos. O que a gente tem que fazer? Nessas circunstâncias, nós temos que manter o autocontrole, agir com justiça, agir com prudência, dentro da mansidão e da humildade. Tá bom? Parece que é difícil? Parece não, é. Porque se não fosse, Jesus não estava mandando a gente aprender, né? A gente tem que aprender o que a gente não sabe e o que a gente tem que se esforçar para fazer. O que não é mansidão e humildade? É aquela falsa humildade também. Tem gente que confunde humildade. O que é a falsa humildade? A falsa humildade é aquela pessoa que diz, não, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada, não sou nada. Quem sou eu, mas quem sou eu? E aí, quando esquece de citar o nome dele no agradecimento, ele fica chateado. Mas você mesmo disse que não era nada. Não, é que na verdade eu sou alguma coisa. É que na hora... Então, por que disse nada? Não, é porque eu queria passar a imagem de humilde. É a falsa humildade, né? O que é a falsa humildade? Falsa humildade é aquela pessoa que fica recusando elogio, assim, de forma exagerada, né? Não. Fala, o irmão é uma bênção. Não. Não, o irmão, graças a Deus, tem sido realmente um referencial. Não. Mas lá no fundo ele está assim, não. Referência eu? Não. Não, quem mais que eu sou? Bênção? Não. Sabe, fica provocando, fica rejeitando, mostrando assim, mas na verdade lá no fundo, ele está gostando de ser exaltado. Venha a mim o meu reino e seja feita a minha vontade. Né? Falsa humildade. Né? E o pior de todos é aquele que disputa a humildade. Eu não aceito ninguém mais humilde do que eu. Aí é triste, né? E ainda grita, quem é você para mostrar humildade mais do que eu? Eu estou escrevendo um livro, Exemplos de Humildade, eu e Jesus. Jesus, ele não disse, aprendei de mim, porque eu ensino sobre humildade, ou porque eu ensino sobre mansidão. Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou humilde, porque eu sou manso. Já percebeu que o humilde, ele não precisa dizer, gente, eu quero dizer para todos, por favor, pegue uma caneta, um papel, e por favor... Não, irmão, não é para pegar o caneta e o papel, eu estou ilustrando. Todos olhem aqui para mim. O humilde, ele não precisa dizer, pegue a caneta e o papel, atenção, que eu vou fazer um anúncio, guardem isso, eu sou humilde. Essa é uma qualidade que, modéstia à parte, Jesus me deu. Só nisso, a gente já está vendo que... Né?
Quando você vê alguém assim que apresenta-se ser muita coisa, às vezes a gente cria tanta expectativa, e depois a gente assim descobre que não era bem tudo aquilo, né? Músico mesmo, músico, geralmente, irmão, eu identifico, quando fala assim, pastor, eu arranho, é porque ele destrói. Agora, quando chega muito assim, olha, pastor, põe meu filho para tocar na igreja, deixa ele solar uma música, porque ele já sabe tocar com um cego eu andei. Olha, é um sucesso lá em casa. Você sabe que o irmão sabe ali, 3 acordes, muito bom, graças a Deus. Quantas pessoas não sabem nem... Quantos aqui não sabem tocar nenhum acorde no violão? Levante a sua mão. Irmão. Então, o filho da irmã que sabe 3, já é praticamente um superstar da música evangélica, né? Mas, assim, quando apresenta muito, a gente fica desconfiado. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai observando que quem é humilde, quem busca realmente a mansidão, ele não procura se apresentar. Por quê? Porque ser humilde é justamente reconhecer que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Se eu tenho alguma coisa, é dele, é por ele e é para ele. Se eu fiz alguma coisa, é dele, é por ele e é para ele. Se eu sou alguma coisa, é dele, é por ele e é para ele. São todas as coisas. A igreja pode glorificar a Deus nesta noite, porque se temos vivido alguma coisa, é porque nós temos um Deus todo-poderoso. Não é mérito nosso, essa é a verdadeira humildade, é render a Ele toda a glória, é não ficar com nada. O nosso bispo Samuel Ferreira constantemente fala, quando o assunto é esse, sobre irmãos que às vezes se apresentam tanto, que não deixam uma glória para Deus, mas não deixa nem um pouquinho para Deus, irmão. O irmão faz tanta coisa, é tanta coisa, tem tanta coisa, mas Deus não tem um pouquinho de glória para Deus, não. Na verdade, a gente deve render a Ele tudo que somos, tudo que temos. É por isso que estamos aqui no culto de ceia. Se Jesus não tivesse se humilhado e vindo à terra para nos ensinar, a gente não estaria aqui hoje. Culto de ceia é para nós trazermos à memória a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se abdicou de tudo que tinha lá no céu, como diz Filipenses 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A minha pergunta é, se Jesus foi humilde e manso, irmão, quem é a gente na fila do pão, igual diz os paulistas, para não ser manso e humilde pelo amor de Jesus? Se ele que poderia chegar aqui de nariz em pé, na terra, dizendo que ele era o tal, ele veio e lavou os pés do discípulo, quem somos nós para achar que nós somos maior do que alguém e melhor do que alguém? Vamos aprender com Jesus o que é ser humilde. Ser humilde
é considerar sempre o outro maior do que você. É o que diz Filipenses 2:3. Nada façais por contenda. Tem um irmão ali que não faz nada. Às vezes você que não vê que ele não faz nada, ele faz muita coisa. Mas, se não faz mais, é melhor não fazer do que fazer por contenda. Nada façais por contenda. Vai fazer para quê? Para ter contenda? Nada façais por vanglória. É Filipenses 2:3, está escrito. Nada façais por vanglória. O que é vanglória? É o orgulho, se exaltar, né? Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, quando eu considero todo mundo superior a mim, ninguém me rebaixa, porque eu já estou no chão mesmo. Eu já estou na lona. Se alguém me disser, tu não é nada, eu vou dizer, e tenho mais a acrescentar, pó e cinza. Pronto. Sabe quem é que se sente rebaixado e humilhado? É quem se exalta muito, né? E aí, olha, me rebaixaram, né? Não, considere sempre a pessoa mais importante do que você, maior do que você, como Filipenses diz, que nós vamos ser abençoados. Eu já estou encerrando, porque eu quero dar tempo para a ceia. Eu tenho um incômodo comigo. Culto de ceia, eu acho que a gente não pode fazer tudo, e a ceia, que é o principal, comer correndo. No final, gente, pega o pão aí, rapidinho, vai, mastiga. A gente está reunido aqui para participar da ceia. Nós vamos ter um tempo, até 8 horas, para participar da ceia, meditando, agradecendo, sentindo o poder de Deus, se humilhando, né? Se arrependendo dos nossos pecados, examinando-nos a nós mesmos. Isso é ceia. Então, para concluir, 7 bênçãos para quem é humilde e manso. Mateus 11:29. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quer descansar? É mansidão, é humildade. Você descansa, descansa. Como o coração da pessoa mansa é em paz, é pacífico, descansa. Isso é uma bênção, reservada para quem? Para quem é humilde e manso. Segundo, tem herança, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles herdarão a terra, tem recompensa de Deus. Outra bênção, Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então quem é humilde, tem mais graça de Deus. Pastor, estou precisando tanto da graça de Deus. Humildade. A humildade resulta na manifestação da graça de Deus sobre nós, né? Graça de Deus. Quarto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6. Haverá exaltação de Deus no tempo certo. Para quem? Para quem é humilde, né? Imagina se Deus for exaltar o soberbo. Meu Deus do céu. Aí o balão explode, né? É o humilde que Deus está levantando. Quinto, direção divina, Salmo 25, verso 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Sexto, está em Provérbios 15:33. Diante da honra vai a humildade, ou a humildade precede a honra. A honra verdadeira está após a demonstração de humildade. E eu falei 7, não foi? Eu falei 6, mas são 7. Então eu vou falar a 7ª agora. Sétimo lugar,
Creio que o iPad perdeu o versículo aqui agora. Mas como os irmãos são mansos, ninguém vai fazer nada comigo. Segundo Crônicas 7:14. E aqui nós terminamos. Segundo Crônicas 7:14. Está no telão? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Quem é que Deus está ouvindo? É quem se achega para buscar Ele se humilhando, E vai fazer mais o quê? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Hoje tem perdão nesta casa, para aqueles que se humilham e se arrependem. Aleluia. Perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai sarar a tua terra. Não importa onde você está, se é numa terra seca, se você está passando por um deserto, se você se humilha, ora, busca com humildade a presença de Deus, reconhecendo o seu poder e soberania. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste culto de ceia. Ele vai sarar a tua terra. Você não depende de estar no meio de um paraíso para estar abençoado, porque a fonte está dentro de você. Você pode estar no deserto e a fonte está jorrando. Você pode estar no deserto, Jesus disse: quem beber desta água, jorrará dentro de si uma fonte. A fonte está dentro de nós, dentro de nós. Dentro de nós. Adão e Eva pecaram no paraíso e Jesus venceu Satanás no deserto. Não importa onde você está, importa é quem está com você. Esta é a noite de nós buscarmos a Deus com o coração sincero, nos humilhando, nos arrependendo, nos quebrantando. Qual a última vez que a gente derramou uma lágrima na presença do Senhor? Não é por sofrimento, não, pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus. Ah, se o meu povo orar, ah, se o meu povo me buscar, ah, se o meu povo se humilhar. Esta é uma noite de ceia, onde nós nos lembramos que o maior de todos se fez o menor. E estamos aqui para aprender com Ele e agradecer a Ele, porque Ele veio ser exemplo. Por que Jesus veio ensinar isso? Essa lição já existia desde antes de Jesus vir à terra. Mas qual a referência que tinha? Tinha Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, até chegar Jesus. Moisés foi o homem mais manso, diz a palavra de Deus. Mas o homem mais manso mandou a mulher embora, de volta para a casa do pai. O homem mais manso, ao invés de falar com a pedra, bateu na pedra. O homem mais manso. Jesus disse: eu vou ter que descer lá para mostrar, para ser exemplo. Não apenas para ensinar sobre, mas para mostrar o que é ser manso e humilde. Hoje é noite de nós agradecermos, porque Jesus veio a esta terra.